características que você não gosta, mas que em outros países te deixam lindo. Seu dente é torto? Então vá pro Japão, porque lá ter os dentes levemente desalinhados é considerado atraente. E muitas mulheres até pagam dentistas pra conseguir isso artificialmente. E se você for canhoto, vá pra França, porque em algumas regiões de lá, ser canhoto é considerado boa sorte. Aqui no Brasil, as pessoas loiras se destacam bastante. Mas se você tiver cabelo castanho e ondulado na Dinamarca, vai ser considerado muito bonito, já que a maioria da população de lá é loira. Se você sofreu bullying por ter monocelha, vá pro Tajiquistão, porque lá as sobrancelhas grossas e unidas são um símbolo de originalidade e beleza. Agora, se você é alto e magro, vá pro Reino Unido. Lá, a figura alta e esbelta é o padrão de beleza. E se você tem alguns quilinhos a mais, vai ser considerado muito bonito na Mauritânia, porque lá a gordura é um símbolo de status e dinheiro. Casas de famosos antes da fama. Olha pra essa casa e tenta adivinhar quem cresceu nela. Ela fica em Rosário, na Argentina, e pertencia ao Lionel Messi. Foi aí que ele jogou seus primeiros jogos. E hoje em dia a casa dele é assim. Essa casa aqui é ainda mais humilde. Você consegue imaginar de quem ela era? Ela fica em um bairro pobre da Ilha de Madeira, em Portugal, e pertencia ao Cristiano Ronaldo. Hoje em dia, nesse lugar tem um museu e a casa atual dele é assim. Já essa casinha é bem parecida com a de vários brasileiros médios. Ela fica em Campina Grande, na Paraíba, e quem cresceu nela foi a Juliette. E hoje em dia, a ganhadora do BBB, influenciadora e cantora, mora numa casa assim, que não se parece nem um pouco com essa primeira. E essa casinha colorida aqui? Ela fica na Ilha de Barbados, e acredite ou não, quem cresceu nela foi a Rihanna. Hoje em dia, ela é uma atração turística e a Rihanna mora nessa casa aqui. Já essa casinha de madeira foi a casa de infância do Eminem. Hoje em dia, ele tem várias propriedades e mora nessa mansão aqui. Os castores fazem pausas enquanto mastigam árvores, pra escutar se a árvore não tá prestes a cair neles. Esse castor passou o dia todo mordendo esse tronco, mas à noite ele esperou e escutou e saiu de perto, porque sabe o que vai acontecer. E no fim, o tronco cai bem onde ele tava. Celebridades que são banidas de lugares. Ariana Grande foi banida de uma loja de donuts na Califórnia, porque lambeu todos os donuts que estavam expostos na loja, e isso fez o estabelecimento perder nota de higiene na avaliação. A Madonna foi banida de uma rede de cinemas dos Estados Unidos, porque usou o celular durante uma exibição de 12 anos de escravidão. Já Will Smith foi banido de participar do Oscar por 10 anos por motivos óbvios, enquanto Kanye West foi proibido de participar dos Grammys por causa do seu comportamento nas redes sociais. A Paris Hilton foi banida de uma rede de resorts porque estava portando coisas ilegais, enquanto a Lindsay Lohan foi proibida de pisar numa rede de hotéis porque tá devendo 47 mil dólares pra eles. E por fim, a Gretchen é banida dos Estados Unidos, porque morou lá por um tempo e foi acusada de trabalhar ilegalmente. Celebridades que arrumaram trabalhos normais depois da fama. Apesar do Hugh Jackman ter ficado muito famoso, principalmente depois de Wolverine, ele constantemente trabalha como barista em um café de Nova York. Ele diz que não faz isso pelo dinheiro e sim pela conexão com as pessoas, e que ele gosta de conversar com pessoas normais que não estejam no mundo das celebridades. E essa paixão por café também fez ele abrir uma marca de café na Austrália. John Cena. É praticamente impossível não saber quem ele é, mas o que quase ninguém sabe é que ele tem um segundo trabalho: colocar fantasias e visitar crianças em hospitais. Apesar de ele não receber nenhum dinheiro com isso, isso é parte da rotina dele, fazendo a diferença na vida de pessoas que estão passando por um momento difícil. Shaquille O'Neal. Todo mundo já viu o rosto dele e sabe quem ele é, mas ele constantemente trabalha como policial em Nova York e também não recebe nenhum dinheiro pra isso. Ele diz que faz esse trabalho porque ele gosta de ajudar a comunidade dele. Lisa Kudrow. Ela ficou extremamente famosa principalmente pelo seu papel em Friends, mas além de ser atriz, ela também é fotógrafa e teve o seu trabalho exibido em várias galerias de arte super famosas, além de ter vendido as suas fotografias por preços exorbitantes, o que mostra que ela é uma artista completa. Celebridades que fizeram coisas terríveis, mas ninguém lembra. O Travis Scott tinha um assessor que tinha convulsões constantemente. Um dia, os dois estavam no estúdio e ele começou a convulsionar. O Travis Scott, ao invés de ajudar o assessor dele, simplesmente levantou e foi embora do estúdio, enquanto o cara tava passando mal. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem pro assessor demitindo ele, falando que ele não poderia trabalhar com uma pessoa que do nada deitava no chão e começava a se chacoalhar. O Charlie Chaplin, de 35 anos, mentiu pra atriz Lita Grey, que tinha 15 anos, dizendo que ia casar com ela só pra poder dormir com a atriz. Ela acreditou, aceitou e acabou engravidando. E aí o Charlie Chaplin tentou obrigar ela a abortar por algumas vezes, até oferecendo dinheiro pra ela, mesmo ela dizendo que não queria fazer isso. Celebridades que previram as próprias mortes. Aos 14 anos, Kurt Cobain disse pra um colega de classe que ia ser rico e famoso, mas que morreria igual ao Jimi Hendrix, aos 27 anos, no auge da sua glória. E foi literalmente isso que aconteceu. O escritor Mark Twain previu o momento exato da sua morte. Na sua biografia, escreveu que, como ele tinha nascido durante o cometa Halley, em 1835, imaginava que ele morreria quando ele aparecesse de novo, em 1910. Ele faleceu no dia 21 de abril de 1910.
O cantor de blues Jack Wilson morreu ao vivo na TV enquanto cantava a letra Meu Coração Está Chorando, e meio que também teve uma premonição da sua morte. O Jimi Hendrix gravou uma música que se chamava A Balada do Jimi, e nela dizia que estaria morto dali 5 anos. E quase exatamente 5 anos depois ele faleceu de overdose. O Tupac também teve uma premonição da sua morte, lançando uma música meses antes do seu assassinato. E ela dizia, fui baleado e assassinado. Não posso contar como aconteceu palavra por palavra, mas eu acho que a gente nunca vai saber. E por fim, o Abraham Lincoln teve um sonho 10 dias antes do seu assassinato, no qual um presidente era morto por uma pessoa. Celebridades que você não sabia que tem irmãos gêmeos. O Noah Schnapp tem uma irmã gêmea. Ela chama Chloe e apesar de não ser conhecida como atriz, tem vários seguidores nas redes sociais. Ela basicamente posta vídeos de dancinhas e às vezes o Noah aparece lá. A Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo. Ele se chama Hunter e eles se parecem bastante. Eles chegaram a fazer um filme juntos quando eles eram crianças, mas ele acabou não seguindo a carreira como ator. Rami Malek. Ele tem um irmão gêmeo chamado Sami. Ninguém sabia da existência dele até o Rami levar ele no Globo de Ouro em 2019, em que todo mundo ficou chocado com quão parecidos eles eram. Mas, apesar de tudo, ele não seguiu carreira como ator e é professor. Imagina ter aula com o irmão gêmeo do Rami Malek. Eu não ligo, eu ia falar pra todo mundo que eu tenho aula com o próprio Rami. Ashton e Michael Kutcher. O irmão gêmeo do ator nasceu com paralisia cerebral e, apesar de não ter seguido como ator, ele trabalha fazendo campanhas para conscientizar sobre a paralisia cerebral. Vin Diesel e Paul Vincent. Sim, o Vin Diesel tem um irmão gêmeo, mas ele não é ator. Apesar disso, ele já editou o áudio de alguns filmes, incluindo um que o Vin Diesel fez. Será que eu tenho uma irmã gêmea e tô escondendo de vocês? Vocês nunca vão saber. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Jenna Ortega consegue comer qualquer pimenta sem sentir dor. Quando ela fez o desafio de comer pimenta, ela colocou ainda mais molho pro que já era picante e não sentiu nada. Já a Zendaya consegue morder sorvete sem sentir nada. Eu tenho inveja disso. Mas a Billie Eilish tem um talento ainda mais bizarro. Consegue colocar objetos gigantes dentro da boca sem esforço nenhum. Bizarro. Miley Cyrus consegue imitar perfeitamente o olho de uma boneca, assim como a Katy Perry, que além disso consegue imitar a boca de um sapo. Credo. A Ariana Grande consegue imitar um bebê tão bem que escutando dá pra achar que é um recém-nascido. O Justin Bieber consegue resolver cubos mágicos em segundos. E por fim, a Jessie J consegue cantar de boca fechada. Mais celebridades que têm talentos esquisitos. A Sydney Sweeney é extremamente boa em arrumar carros e tem uma oficina em casa onde arruma o carro dos seus amigos. A Margot Robbie é muito boa em tatuar e tatuou todos os seus colegas de filme quando interpretou a Arlequina. O Justin Bieber resolve um cubo mágico em só 20 segundos, que é bem perto do recorde mundial. A Cara Delevingne consegue tocar guitarra atrás da cabeça. Selena Gomez consegue jogar chiclete pro alto e pegar com a boca. Que nojo! A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho tão bem que parece um bicho de verdade. Mas a Ariana Grande imita a Britney Spears igualzinho. Por fim, a Dove Cameron consegue imitar um Minion extremamente bem. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Billie Eilish é extremamente talentosa, disso todo mundo sabe. Só que além de cantar, ela tem um talento inútil e escondido. Colocar a cabeça da guitarra dela inteira na boca. Mais de uma vez, inclusive, ela postou foto fazendo isso. Impressionante? Sim. Útil? Nem tanto. O Justin Bieber, além de cantar, consegue resolver um cubo mágico em menos de 1 minuto. Isso é uma habilidade extremamente rara e nem tão inútil assim. A Hailey Bieber consegue abrir garrafas usando o dente. E o mais impressionante, sem quebrar o dente. A Jennifer Lawrence, além de atuar, sabe fazer mímica muito bem. Isso deve ter alguma utilidade, na verdade, né? Já o Harry Styles consegue fazer outro truque bem impressionante, malabarismo. A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho extremamente bem usando a voz. E muita gente não sabe, mas ela também canta super bem. E de bônus, outra pessoa que canta extremamente bem é a Anne Hathaway. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Zendaya tem uma habilidade que muita gente, incluindo eu, tem inveja. Ela consegue morder um sorvete sem sentir nenhum tipo de dor ou sensibilidade nos dentes. I don't feel it. Doesn't hurt. It's just a special talent of mine.
maioria das pessoas não consegue nem pensar em abocanhar um sorvete desse jeito por causa da sensação que dá. A Ariana Grande tem um talento um pouquinho menos útil. Ela consegue imitar muito bem um bebê chorando. A Katy Perry tem algumas habilidades especiais. Ela consegue expandir a garganta dela que nem um sapo e consegue imitar uma boneca com o olho bugado. O vídeo dela fazendo isso num show viralizou e assustou muita gente. E aparentemente isso não é tão incomum, porque a Miley Cyrus tem exatamente o mesmo talento. Já a Jessie J consegue cantar de boca fechada. Eu não achei as palavras tão claras assim, mas parece ser um negócio tão difícil que eu vou dar os créditos pra ela. Cenas de filmes que deram muito errado. Em A Fantástica Fábrica de Chocolate, eles passam pelo Wonka Wash, onde eles usam espuma de doce pra limpar o carrinho. Só que, obviamente, espuma de doce não existe. Então eles usaram espuma de extintor de incêndio pra gravar a cena, e é extremamente tóxica. Isso fez os atores ficarem doentes por dias, o que cancelou a produção por algumas semanas. Em O Mágico de Oz, eles fazem um truque pra bruxa má desaparecer. Só que durante as gravações, a capa da bruxa ficou presa na porta. E quando o fogo subiu, a maquiagem dela, que era inflamável, queimou seu rosto inteiro, gerando queimaduras de 2º grau. No último filme de Harry Potter, o dublê do Harry, David Holmes, estava fazendo um truque aéreo quando a explosão jogou ele contra a parede, quebrando seu pescoço e costas. E ele ficou paralisado da cintura pra baixo, basicamente acabando com a sua carreira. Em Guardiões da Galáxia, quando o Peter dá o orbe pro coletor, o que acontece logo em seguida não foi planejado, foi na verdade um erro. Essa cena, na verdade, era pra ser bem dramática e tensa, mas o Chris Pratt acabou derrubando a bola. Mas ele continuou no personagem, continuou gravando a cena e eles acharam tão bom que eles colocaram na versão final do filme. Guerra Civil, quando o Tony Stark fala isso pro Peter, I'm gonna sit here so you move the leg. isso na verdade não tava no roteiro. Isso porque o Tom Holland estava no lugar errado. Ele tinha uma marcação e ele não tava nessa marcação. Então os atores estavam, na verdade, conversando entre si sem sair do personagem. E acharam isso tão engraçado que resolveram colocar na versão final. Harry Potter, o Rupert não era pra fazer o que fez nessa cena. O Ron Weasley caindo não estava planejado nessa cena, mas o diretor acabou achando essa parte tão engraçada que ele resolveu deixar na versão final do filme. No filme Esqueceram de Mim, o ator Daniel Stern teve que ter uma aranha colocada no rosto dele. Então o medo que ele tem nessa cena é genuíno, porque ele tava morrendo de medo, porque era uma tarântula na cara dele. Em Diário da Princesa, quando a Mia e a Lily estão andando nessas escadas, a Anne Hathaway acabou cometendo um erro. Ela, na verdade, acabou realmente escorregando e caindo, e o diretor achou tão engraçado que acabou colocando na versão final. Cenas deletadas de desenhos famosos. Um episódio de O Incrível Mundo de Gumball mostrava os personagens usando coleiras de choque pra evitar mentiras, e foi banido de passar nos Estados Unidos, porque terapia de choque é proibido lá. No Irã, a Sandy de Bob Esponja nunca aparece de biquíni, e ao invés disso, ela sempre aparece de vestido por causa dos costumes do país. No episódio japonês de Pokémon, uma pessoa aponta uma arma pra cabeça do Ash. Só que nos Estados Unidos eles cortaram essa cena por motivos óbvios. Outro episódio mostrava Shuraki ensinando treinadores a usar shurikens, mas a versão americana trocou eles por peões cor-de-rosa pra evitar mostrar a violência. A violência de Gravity Falls também foi muito diminuída. Uma cena em que os gnomos atacam os seguranças foi completamente cortada e substituída por outra coisa. Por fim, no filme da Disney Bernardo e Bianca, tinha um cartaz meio inapropriado no fundo de uma cena na cidade. E por isso o filme foi completamente banido por estar causando reações meio adultas. Em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, quando a Julia Stiles tá lendo o poema, ela chorar não tava no roteiro. A cena foi gravada em uma tomada só e ela disse que nem chorar nem sair andando estavam planejados, mas que ela ficou completamente emocionada com a cena. Ela disse que não entendeu por que começou a chorar e acha que ela só tava emocionada por ter feito seu primeiro filme grande. Só que os diretores acharam que isso combinou tanto com a cena que eles resolveram deixar na versão final. Cenas que foram improvisadas pelo Tom Holland. O Tom, Toby e Andrew não se conheciam antes das gravações de Sem Volta Pra Casa. Mas mesmo assim, eles se deram muito bem desde o momento em que eles se viram pela primeira vez. E isso inspirou uma cena linda que aparece no final do filme, que mostra os 3 Homem-Aranha se despedindo com um abraço. Durante as pausas da gravação da cena do terraço em que o Tom, Toby e Andrew se conhecem pela primeira vez, o Tom foi até os outros 2 atores e agradeceu pelo carinho e dedicação que eles tinham pelo personagem. E também por terem aceitado participar do filme. E no fim da conversa, o Tom Holland abraçou os 2 muito emocionado. Abraço esse que o diretor John Watts viu e decidiu imediatamente que precisava fazer parte do filme. Então esse final só existe por causa dessa conversa que o Tom Holland decidiu ter fora das câmeras. Fotos raras que você com certeza nunca viu. Isso aqui não é uma pintura, e sim um iceberg virado de ponta cabeça. Quando tá frio o suficiente, você consegue ver os passarinhos cantando a melodia. Isso aqui é uma tabela periódica com os elementos de verdade dentro dela. Com certeza sem os radioativos, né?